Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidar a todos, antes de iniciarmos a palestra de hoje, para fazermos uma pequena prece para que possamos absorver o máximo possível de aprendizado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje se chama perfeição moral. Para que possamos falar um pouco sobre perfeição moral, precisamos primeiramente entender o que são essas duas palavras, né? O que significa perfeição e o que significa moral. A perfeição, ela nada mais é do que um nível elevado ou um grau elevado de exatidão, de virtudes, né? E o que seriam essas virtudes? São qualidades excelentes, ou seja, o nível mais alto, o ponto mais alto da qualidade. E a moral, ela é o quê? Ela é um conjunto de regras que nós adquirimos durante o decorrer da nossa vida, né? E essas regras seriam, por exemplo, costumes, regras de socialidade, né? Tipo, por exemplo, o que fazer, como fazer, quando, porquê. Então, são tipos de regras, né? Que também podemos dizer que são costumes, são coisas que nós nos acostumamos a fazer, né, no nosso dia a dia. Então, a gente pode dizer que a perfeição moral, ela é o quê? É a virtude, né? Um costume com muitas virtudes, ou seja, com virtudes excelentes, com qualidades excepcionais. E onde podemos ver isso no Evangelho? Nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E para complementar, também podemos ir um pouquinho além no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, onde os Espíritos fazem a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam o progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Podemos observar nessas duas passagens que nas duas tem a palavra caridade. Ou seja, para termos bons costumes, para termos a perfeição moral, precisamos ser caridosos. Mas o que seria ser caridade, né? O que é essa palavra caridade? Caridade tem inúmeros, vamos dizer, significados, né? A gente pode interpretar de várias maneiras, mas um resumo, né, acho que bem completo do que é caridade, é o amor e a doação. Ou seja, ser caridoso é se doar completamente, né? É doar com o coração. Então, podemos dizer que para alcançarmos essa perfeição, precisamos nos amar e nos doar, né? Aí a gente pergunta, mas como eu vou fazer isso? Né? Como eu vou me doar? Como eu vou amar? Como eu vou ser caridoso? Então, o primeiro passo que podemos dar para alcançar, o primeiro degrau, na verdade, que é a
Vamos dizer, a perfeição moral, ela é uma escada com dezenas de degraus. E precisamos subir ele um a um, sem precisar, né, dar 2 passos além do que é necessário. E podemos dizer que o primeiro passo, o passo essencial para conseguirmos alcançar a perfeição moral, é aprendermos a perdoar. E por que aprender a perdoar? Porque o perdão, o significado da palavra perdão, nada mais é do que se doar completamente ao próximo. Então, como vimos, a caridade é doação, então o perdão é uma forma de caridade, porque ele é uma doação completa, né? E aquele perdão sincero, né? O perdão da alma, o perdão do coração. Por quê? Quando a gente perdoa de fato, aquele nosso perdão interior, tanto o nosso espírito quanto a espiritualidade que nos acompanha faz uma festa. Porque é tão difícil para a humanidade, para nós humanos, perdoar uns aos outros, que quando isso acontece, há uma festa dentro de nós. É um sentimento, uma emoção tão grande que nem nós sabemos explicar a tamanha proporção que isso tem dentro da gente. Então, o primeiro passo, o passo mais importante, é aprender a perdoar. E o segundo passo, que também não é nada fácil, é deixar de sermos egoístas. E eu acredito que todos nós, quando eu falo todos nós, porque eu me incluo nisto, todos somos egoístas. Muitos devem estar pensando nesse momento, eu não sou, porque isso, porque aquilo. Quando a gente analisar profundamente, um pouquinho mais para frente, a gente vai entender por que somos egoístas. Porque eu falo que todos nós, infelizmente, ainda somos egoístas. O que é ser egoísta? Egoísta é ser uma pessoa que só visa seus próprios interesses, que não pensa no outro, que se acha mais importante que tudo e acima de todos. Vamos encontrar na pergunta 895 do Livro dos Espíritos a seguinte questão: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eles respondem: o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando isso se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Olha a proporção desta palavra, egoísta. Muitos de nós, às vezes, imaginam que ser egoísta é simplesmente só deixar de pensar no outro ou até mesmo julgar, criticar o outro. Mas aqui nós vemos que é muito além disso, né? É o desinteresse, o desinteresse pessoal. E quando ele fala aqui na questão do desapego à matéria, quando a gente fala em matéria, não é apenas em objetos, como essa mesa, como esse microfone. Isso é material? Sim, é material. Mas nós também somos matérias, né? O ar que a gente respira é matéria porque são fluidos. Então, quando ele fala em desapego material, não é só o desapego a bens físicos que a gente imagina, mas sim a ter desapego, por exemplo, a animais. Quantos de nós não temos um animal dentro de casa, um cachorro, um gatinho, uma tartaruga, um passarinho, que a gente se apega? Não é que não temos que ter sentimentos, temos sim, temos que ter carinho, temos que ter amor, mas não podemos nos apegar. Por quê? Porque a gente sofre, eles sofrem, principalmente no momento da despedida. Então, é uma forma de apego
a bem material, porque ele é um ser material. Outra maneira de desapego material, por exemplo, tem pessoas que não gostam de viajar ou não gostam de passear porque não pode deixar a casa sozinha, porque não vive sem a casa dela. É um apego à casa, né? É um apego àquele espaço. Ou, eu só sento sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira, no mesmo sofá, quando eu estou em casa, quando eu estou num centro espírita, ou quando eu estou numa igreja, eu sempre tenho que sentar naquela cadeira, senão alguma coisa ruim vai acontecer. Isso também é um tipo de desapego, né? De apego material. Você está se apegando à casa, está se apegando ao lugar. Então, temos que ter noção da proporção disso. A gente parar um pouco para refletir que esse desinteresse pessoal que ele nos fala não é só o interesse, por exemplo, do dinheiro. Porque muitos de nós imaginamos que ser egoísta é aquela pessoa que tem muito dinheiro e não oferece ao outro. Também é, mas não é apenas isso. E no momento que estamos vivendo, é muito oportuno para refletirmos sobre isso. Porque nesse momento, o que mais estamos tendo é justamente a prova que o bem material é o que menos importa para a nossa sobrevivência. Que o bem material, ele é sim essencial para a sobrevivência do nosso corpo físico, mas para o nosso espírito, para continuarmos nas nossas outras vidas, o que nós precisamos é de um outro bem bem maior, bem mais bonito e bem mais simples, que é o amor, que é a caridade, que é pensar no próximo, que é se preocupar com o outro e também se preocupar conosco. Por quê? Não adianta apenas eu me preocupar com o meu irmão que está passando por algum tipo de necessidade e me deixar de lado. Só que eu também não posso ser egoísta em pensar só em mim. Então temos que ter um equilíbrio. Precisamos pensar em nós, cuidarmos de nós, mas também precisamos pensar no outro. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia que nós temos, principalmente as famosas redes sociais que são muito úteis, nós precisamos aprender a usá-las de uma maneira benéfica, né? De uma maneira que nos ajude a evoluir. Como assim? Precisamos usar as redes sociais para falar sobre o amor, para divulgar o bem, para trazer alegria às pessoas, para trazer notícias de maneira transparente, sem ser violenta, sem ser agressiva. Esse momento mesmo que estamos passando, quantas notícias que às vezes vemos sobre esse novo vírus, que não vai agregar nenhum valor para nós. Pelo contrário, dependendo da emoção que a pessoa estiver naquele momento, ela vai fazer com que a vibração dela, a energia dela, naquele momento, diminua. Porque para ela, naquela situação, ver aquela cena foi muito sofrimento. E não é isso que a gente quer. A gente quer ver o nosso próximo bem, o nosso próximo feliz. Então, vamos usar também das redes sociais para fazer uma divulgação de uma maneira suave, de uma maneira que todos entendam exatamente o porquê tudo isso está acontecendo. Qual é a necessidade? Porque não é por acaso.
Nós sabemos que o acaso não existe. Tudo se tem um motivo. E se nos ajudarmos, através de rede social, através de doações, quando eu digo, não é só doações de bens materiais, como a gente viu aqui, que tem que ter desapego a esses bens materiais, mas a doação de uma palavra, de uma oração. Temos grandes exemplos, né, que muitos de nós conhecemos, duas pessoas que são exemplos assim, maravilhosos que podemos dar sobre perfeição moral, sobre não ser egoísta, sobre doação, que é a Madre Teresa de Calcutá e o nosso querido Chico Xavier. Acredito que todos nós conhecemos um pouco da história deles. E sabemos o quanto foram pessoas que em nenhum momento pensaram em questão material. Em nenhum momento se preocuparam com o dinheiro, por exemplo. Mas sim se preocupavam em dar o bem-estar ao próximo, em ajudar, em estender a mão. E é isso que precisamos fazer cada dia mais. Estender a mão para o próximo. Ah, mas a gente não pode pegar na mão, não pode se abraçar. Não é nesse sentido. É se doar. Doar o seu coração. Nesses dias, esse seria, para mim, o melhor momento que a gente tem para dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo de perdoar. O primeiro passo de parar de julgar e de enxergar mais. Enxergar mais as maravilhas de Deus. Enxergar o porquê existimos. E como alcançar essa perfeição moral que Ele tenta nos ensinar desde quando nós fomos criados. Ele nos deu todos os caminhos. Sempre, em vários livros, em músicas, em gestos. Ele doou a vida dele por nós. E nós ainda não aprendemos. Mas nunca é tarde. Sempre há um primeiro passo. Então vamos usar essa oportunidade do dia de hoje para dar esse primeiro passo. Podemos começar perdoando as pessoas que estão nos nossos lares, que por algum motivo temos alguma mágoa. Podemos começar deixando de se preocupar apenas comigo, se eu tenho que comer dentro do meu lar, e se preocupar se o meu vizinho também tem. Se pelo menos a água para lavar as mãos ele tem. Então são pequenos gestos. A gente não precisa dar passos grandes. São pequenos passos. Se começarmos a dar esses pequenos passos, com certeza iremos alcançar essa perfeição sem nem percebermos. Porque vai ser natural, vai ser leve, vai ser suave, assim como é a espiritualidade. É uma luz que brilha, leve e que nos faz sorrir. Eu gostaria, sim, de terminar essa palestra
convidando novamente a todos para fazer uma pequena oração e que possamos refletir e pensar nessa oração também como uma forma de doação e de perdão. Pai, eu já errei tanto que perdi as contas, mas hoje venho pedir a sua misericórdia. Sinto muito por não seguir fielmente seus ensinamentos. Senhor, me perdoe por ainda ser egoísta, por muitas vezes pensar apenas em mim. Sei que sou semente em fase de germinação no seu lindo jardim, mas pelo amor que tenho por ti, peço-lhe piedade. E se for do meu merecimento, que a vossa luz venha ao meu encontro, curando o meu coração, o meu espírito, o meu corpo de toda enfermidade. Neste momento, entrego a ti, Senhor, a minha vida, a minha família, os meus amigos e todo o planeta Terra. Gratidão, 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 pois sinto em minha alma o seu abraço amoroso de Pai. Neste abraço, reforço, Senhor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e obrigado por nunca me desamparar, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.